Tô, tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Você Beleza, beleza. consegue me ouvir aí? Eu te Tá um ouço atrasozinho, assim. Tô bem. ouvindo bem, tô ouvindo bem. Dá pra ouvir bem. Eu tô te ouvindo bem, Julião. Você tá me ouvindo? Tá me Tá, né? Tá escutando bom. Então tá legal? jóia. Tá, tá beleza. Você tá assim. Agora você me ouve melhor? Tá me ouvindo melhor aí Melhorou, agora? melhorou. Hum, Melhorou, tá bem melhor. pronto. Tem um atraso mesmo aí, é normal da transmissão. Bom, nós entramos aí online, certo? Pronto. Entramos aqui online. Quero aproveitar e saudar aí a todos e todas que estão aí conectando. Ótimo, maravilha. Quero saudar aqui a todos e todas que estão nos assistindo. Estamos aqui conectando. Estou aproveitando e compartilhando aqui o link nos grupos aqui da igreja para compartilhando aqui já. Pronto, paz, meus irmãos e irmãs. Olha, a irmã Celeste já está chegando aqui. Louvado seja Deus, seja bem-vinda, irmã Celeste. Paz, amém. Louvado seja Deus. Bom, vou dar só mais um minutinho aí, porque acabei de compartilhar aqui com os grupos da igreja, né, para o pessoal já ficar ciente, o pessoal está chegando aí. E aproveita aí, comunique uns aos outros, convida aí os irmãos, irmãs, os seus parentes, amigos, todas as pessoas que você quer que seja alcançada por este culto. Vai aí rapidinho, compartilha, convida outras pessoas para que a gente possa juntos, juntas aqui, adorarmos o Senhor. Já está aqui conosco, hoje, neste dia 12, o pastor Júlio, certo? Os irmãos e irmãs já estão vendo aí o pastor Júlio aqui na tela, está aqui conosco, uma alegria. Mais adiante vou apresentar o pastor Júlio, mas os irmãos e irmãs da Igreja Batista Adonai já o conhecem, né? Já tivemos o prazer, a honra de tê-lo conosco. E é isso, eu estou aqui ao mesmo tempo falando e ao mesmo tempo convidando todo mundo da igreja aqui no WhatsApp. Bora para o culto, bora louvar a Deus. E o povo está chegando aqui, graças a Deus. Chegou aqui irmã Nete. Ah, que bom, que bom. Olha, a irmã Nete está aqui, graças a Deus. Paz, amém. Está aqui conosco também a irmã Sinara. Amém. Paz, Sinara. Bom, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. Nós, sem mais delongas, vamos iniciar, né, dar início ao culto. Vamos orar, vamos falar com Deus. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a orar. Nós estamos neste mês de maio dedicando uma atenção especial às nossas famílias. Então, durante esse mês de maio, nós estamos refletindo no tema Casa, Lugar de Adoração e Testemunho.
E estamos ainda no nosso desafio de estudar o Evangelho de Lucas. Então, durante este mês de maio, nós teremos reflexões dentro do Evangelho de Lucas sobre as dimensões familiares, né, de Deus nas nossas famílias, na nossa de Deus, termos uma bênção em nossos lares. Louvado seja Deus por isso. A minha e a sua casa como uma agência do reino de Deus. Nós vamos orar nesse propósito. Eu gostaria de convidar você, meu irmão, minha irmã, a apresentar a sua família a Deus em oração. Nós temos enfrentado tempos difíceis, muitas famílias têm enfrentado lutas enormes, temos enfrentado uma instabilidade econômica, muitos lares têm sido abalados pelo desemprego, muitos lares têm sido abalados pelo luto, muitas famílias estão enfrentando a dificuldade que é conviver em um tempo muito maior do que conviviam antes, por conta da preservação e toda essa dinâmica familiar modificada, todo esse dilema, todos esses temores que tem, de alguma forma, atravessado. Difícil para muitas famílias brasileiras. Esse cenário também tem alcançado as famílias da nossa igreja, e por isso nós precisamos orar. Nós precisamos, mais do que nunca, consagrar a Deus em oração, as nossas povo brasileiro, a atravessarmos esse tempo rumo a dias melhores. Amém? Por isso, eleve seu pensamento a Deus e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos em Tua santa presença e queremos, Senhor, te agradecer por mais um dia, te agradecer, Senhor, pela vida, mas também queremos, Senhor, em nome de Jesus, apresentar a Ti as demandas que têm ameaçado a nossa vida durante este tempo. Estamos vivendo, Senhor Deus, este tempo de pandemia que tem sido tão difícil, Senhor, com um número tão grande de pessoas que têm partido, e o nosso coração sente, Senhor, em respeito, em luto, por todos estes, Senhor Deus, que partiram nesta pandemia. Nós rogamos a Ti, Senhor, que haja consolação, e rogamos a Ti, Senhor, que haja vitória sobre esse vírus, que haja vacina para todos os brasileiros, o mais breve possível, e pelo SUS. Que haja, Senhor, o quanto antes, providências, ações dignas, Senhor Deus, de preservação de vidas, ações, Senhor Deus, que ajudem as famílias a terem um sustento, a terem alimentos, Senhor, a sobreviverem os dias difíceis. Pai bendito, em nome de Jesus, fala, Senhor, ao coração do teu povo, Senhor, trazendo esperança, trazendo consolação, trazendo, Senhor, em nome de Jesus, ânimo para continuar a caminhar, apesar deste tempo difícil. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pelas nossas famílias. Temos, nesse tempo de pandemia, vivenciado dinâmicas completamente diferentes, Senhor. Muitas casas estão atravessando luto, muitas estão atravessando o desemprego, Senhor, em algumas até mesmo a fome, nos ajudando, Senhor, a vencermos. Oramos pelas nossas famílias, amamos as nossas casas, amamos os nossos familiares, queremos ver o bem para esta terra, queremos ver o bem para este Brasil, queremos, Senhor Deus, ver a alegria em nossas casas. E por isso nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Toma, ó Deus, o Brasil em tuas mãos. Toma esta terra, toma esta nação, toma as nossas casas, as nossas famílias. Toma, Senhor, em tuas santas mãos. Cuida, Pai. Guarda, abençoa. Muda, Senhor, os rumos que essa nação tem tomado. Ajuda-nos, Senhor,
a partir do discernimento, da consciência, abrir os olhos e o entendimento, para que possamos, Senhor Deus, construir novos caminhos nessa nação, caminhos de vida, Senhor, caminhos que ponham um fim, Senhor, a toda esta política de morte, Senhor, que tem tomado a nossa nação. Que haja vida sobre as nossas casas, Senhor. Que haja vida sobre esta terra. Pai bendito, nós também rogamos que o Senhor, durante este culto, fale aos nossos corações, que o teu Espírito, que sonda e conhece a demanda de cada irmão e cada irmã, traduza ao coração de cada um dos teus filhos e filhas em nosso meio, Deus. Amém, Senhor. Peço perdão, minha internet parece a internet voltou, só que está oscilando. Não sei exatamente o porquê. Espero que a gente consiga aí caminhar até o fim da live com essa internet melhor, né? Acontece, são coisas desse tempo. Nós estamos aqui online, acontece de no meio do caminho a internet parar. Bom, nesse exato momento, vocês estão conseguindo me ouvir? Eu espero que sim, porque a internet está oscilando aqui. Bom, o Julião já fez um sinal aqui que sim. Espero que sim. Olha, como a internet está oscilando, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a ordem, eu já vou passar para o Júlio, porque eu temo que a minha internet ela caia, então é melhor que a palavra seja logo garantida, é melhor garantir a palavra, segurar logo o pregador, antes que essa internet vá embora de novo, né? É melhor garantir isso. Então vamos sim. Julião, que Deus te Sim, amigo. abençoe. Aos irmãos e irmãs aí que ainda não conhecem o pastor Júlio, este é o pastor Júlio Oliveira, pastor da Comunidade Batista em São Gonçalo, Rio de Janeiro, um homem de Deus, uma grande referência no Brasil, né? Um grande líder, um grande pastor, servo de Deus. Tem sido uma inspiração para mim e para muitas pessoas, e é uma honra muito grande ter o Júlio aqui, é uma honra muito grande poder caminhar com o Júlio, né? mesmo à distância, mas só o fato de poder se aproximar dele, que tem sido assim uma grande referência para mim, é uma bênção, e certamente nós estamos sendo muito abençoados em tê-lo aqui. Certo, então, Júlio? Que Deus te abençoe. Eu vou sair da tela, deixá-lo aí, prosseguindo no culto. Quando for o fim, você me chama que eu volto aqui para a tela. Tá bom? Deus te Tá abençoe, te bom. use, te guarde. Um abraço, amigo. Amém. Eu quero agradecer ao pastor Israel pelo convite, quero agradecer o carinho da igreja e a confiança de abrir esse espaço para fala, né? E eu estou muito feliz. O privilégio é meu de conhecê-los, né? De conhecer a igreja, de conhecer o pastor Israel, da amizade que a gente construiu. Então, o privilégio é todo meu de poder fazer parte desse encontro, desse culto, de entrar na casa de vocês, estar junto, estar perto de um tema que muito me interessa, que muito faz parte da minha caminhada e trajetória, que é falar sobre família. Então, eu quero ler com vocês um verso, né, um texto da Bíblia, em Lucas capítulo 2. E aí eu quero só fazer algumas pontuações para a gente poder orar. Lucas 2 é o texto que fala sobre a infância de Jesus. E muito pouca coisa sobre a infância de Jesus, na verdade, né? Na minha versão, 2, Lucas 2, verso 39 e 40. Eu tô lendo na nova versão transformadora.
que diz assim: após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, eh, da Galileia. Ali o menino foi crescendo, saudável e forte, e era cheio de sabedoria, e o favor de Deus estava sobre ele. Então, esse é o verso, né? Eu vou repetir, né? Após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa, para sua casa em Nazaré, na Galileia, e ali o menino foi crescendo, saudável, forte e era e cheio de sabedoria, e o favor de Deus estava com ele. Então, eu acho que esse é um texto que nem é tão estranho a nós, né? E podia ter pego qualquer outros textos, tem tanto texto aqui que fala de algumas famílias, até não muitas até, né? Mas fala de algumas famílias, mas acho interessante falar disso daqui e por conta, não é só de ser a figura de Jesus, né? Mas é por conta de ser uma família e até para tornar comum, para tornar natural, para nos ajudar na compreensão da família e os seus dramas, da família e suas dores, né? Como é que uma família que tem todas as suas lutas, todas as suas dores, toda a história que carrega pode ser uma casa, né? Um lugar onde Deus é adorado, onde Jesus é adorado, e ali também é um espaço de testemunho, né? Porque a gente está falando assim, o texto é interessante que fala da responsabilidade do pai e da mãe de cumprir a lei do Senhor, lá no templo, e as exigências que eram feitas por uma criança que nasce e vai no seu crescimento. É uma família que é uma família de hebreus e aí judeus, por isso tem todo um ritual, toda uma dinâmica atrelada à cultura, que passa pelo que se come, pela maneira como vive, pela maneira como se veste. Então, assim, ele nasce, foi cumprir os ritos do templo, está voltando lá, cumprir a lei, e, enfim, tem uma série de acontecimentos. Eu também não quero, assim, eu quero ser bem, aplicar bem isso aqui, né? Construir um caminho daquilo que eu estou pensando para poder conversar um pouco com vocês. Mas, assim, uma série de acontecimentos também afetam essa família, que é a família de Jesus, né? Um monte de acontecimentos, de experiências ruins, de experiências difíceis, de complicações, que vão deixando claro para a gente que, assim, não há essa possibilidade da gente viver uma experiência familiar onde a gente não seja visitado por dores, por dificuldades, pelo próprio atravessamento da religião, enfim. Então a gente vai viver essa experiência e a família de Jesus. Se a gente continua lendo o Evangelho de Lucas, a gente vai ver que esses atravessamentos já vêm desde o nascedouro de Jesus, desde antes dele nascer. A forma como ele nasce, vocês imaginem contar para o menino, para uma criança, parece que Jesus, a gente desatrela essa infância de um menino sabido, que faz perguntas, né? E que está aqui o texto dizendo que vai crescendo em graça, em sabedoria, até pegando a fase da adolescência, juventude tornando-se adulto, né? E que tem as suas questões, as suas perguntas, enfim. Eu fico imaginando essas conversas, né? Todas dos pais de Jesus com Jesus, né? A gente vai ver isso depois como adulto, as crises que ele enfrenta com a sua própria identidade, a necessidade de afirmação do pai, que ele é o filho amado a quem ele tem prazer, a quem ele ama, porque a tarefa de Jesus, que Jesus cumpriria, e isso tem muito a ver com o que a gente vai falar um pouco aqui também, seria uma tarefa muito difícil. O que a gente tem, de princípio aqui, fazendo um paralelo, né, com esse texto, ou trazendo esse texto para a nossa realidade, né, é que a gente tem assim, uma ideia de casa, de família, né, casa ou lugar, mas a gente toma essa ideia de casa como lar, casa como o espaço onde a família se reúne, onde ela se encontra, onde ela dorme, onde ela come, onde ela celebra, onde ela vive tem a sua vivência familiar. É um conjunto de pessoas que possuem um determinado grau de parentesco, né? Essa é a ideia que a gente tem, né? Assim,
de família, é interessante que essa não é uma ideia muito comum aqui na Bíblia, né? Que as famílias são muito disfuncionais, né? Isso é um modelo da família tradicional, nem já não muito distante. Você imagina, no meio da pandemia, pós-pandemia, as famílias já não são mais desse modelo, né? Muitas famílias, inclusive, foram reduzidas a uma pessoa. Então, essa pessoa não é a família, né? Isso é uma coisa para a gente pensar, né? Outras perderam pai e mãe, outros perderam os irmãos. Eu vi de uma senhora que perdeu 4 irmãos, perdeu a mãe e depois perdeu 2 filhos, estava ela, o marido, estava ela e um filho. Então, assim, como serão as famílias, né, pós esse movimento que está acontecendo também, né? Que a gente está vivendo essa experiência aí agora, né? E aí, é, a família é um espaço, olhando para esse texto, né? Principalmente para a experiência de José e Maria, essa experiência de paternidade e maternidade, né? Uma paternidade, inclusive, que é atravessada pelo eterno, porque é uma relação diferente, né? A família é considerada uma instituição que é responsável por promover a educação dos filhos e influenciar na caminhada, na jornada dos filhos em meio à sociedade, para mostrar a importância que a nossa casa tem, né? Esse lugar ele não pode ser negligenciado, né? Ele não pode ser negligenciado como é muitas vezes assim tratado de uma forma aonde esse papel da família, da casa, que quer se tornar um lugar de adoração, às vezes não é esse lugar do desenvolvimento do indivíduo, né? Da individualidade de cada um. Não cabe individualismo dentro de uma relação familiar. Mas a casa precisa, se ela quer ser um lugar, e aí eu quero já fazer aplicações, ser breve, porque acho que isso é importante para a gente poder gravar aqui nessa experiência falando de família, né? Olhando para esse texto aqui, ó, depois de cumprirem lá os ritos do templo, as leis, eles voltam para casa, e aí o menino vai crescendo fisicamente em sabedoria, e a casa precisa ser esse espaço do desenvolvimento do indivíduo, né? Porque isso é de fundamental importância. É muito importante, e eu estou olhando aqui para a minha cola, é muito importante que no meio da nossa casa, né, que é o lugar onde são transmitidos valores de cuidado com os outros, com as pessoas, da relação com as pessoas, das relações sociais, né, que vão servir como base para esse processo da socialização da criança, do envolvimento dela, com as tradições, com os costumes, com a sua história, coisas que, através de gerações, vão acontecendo na sua família. O ambiente familiar é um lugar onde esse indivíduo, essa pessoa, nela precisa ser fomentada a sua individualidade. A grande crise que a gente vive é exatamente isso, né? Que a gente está vendo aqui. Quando a gente olha para esse texto, eu não consigo pensar em outra coisa que não seja isso, né? O menino crescia saudável e forte. Era cheio de sabedoria e de favor de Deus. Saudável e forte, né? Aonde você vai fomentando nesse indivíduo a sua individualidade, a sua maneira de ser, o medo que às vezes me atravessa, né? E como pastor, que foi ministro de família há muito tempo de igreja, é ver essa castração, né? Esse não, essa não orientação amorosa, né? Mas assim, o caminho do medo, o caminho do pavor que se coloca dentro de casa nas crianças, e elas vão crescendo, vivendo uma experiência, às vezes, tão ruim, tão inversa daquilo que se espera, né? E aí a gente vai viver vai vivendo dramas assim, difíceis dentro da família. O ambiente familiar, para mim, é um local onde deve existir harmonia. E eu estou falando disso na harmonia, assim, todo mundo pensar igual, todo mundo ver igual, enxergar igual, gostar da mesma cor, gostar da mesma comida, gostar do mesmo tempero, gostar das mesmas coisas na televisão, das mesmas leituras. Falando assim, harmonia
É exatamente essa ideia, onde as diferenças, né, elas se tocam, acontecem as diferenças e divergências, mas há uma harmonia no sentido de que se compreende essas diferenças, que se aceita a diferença do outro, aquilo que o outro é, a maneira que ele é, o jeito que fala, o jeito que veste, como ele é como indivíduo, aquilo que ele é como indivíduo, a ideia é essa. E é interessante também que esse espaço não só seja um lugar de harmonia, mas seja um lugar de afetos, afetos, de afetos. Afeto, afeto é fundamental para uma casa que quer ser um lugar de adoração e testemunho. Afeto é fundamental. Afeto, expressão, toque, carinho, fala amorosa. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Expressar o amor que se tem pelo filho, pela filha, pelo marido, pela mulher, da mulher pelo marido, do marido pela mulher, com as pessoas que convivem naquele ambiente, e expressar isso com maturidade, né? Não estou falando assim de pieguice, estou falando assim de gerar essa convicção, essa certeza que esse espaço, porque um espaço de afeto é um espaço seguro, né? E aí vai uma outra coisa, um lugar de proteção, um lugar seguro, um lugar onde se quer estar, um lugar onde deve existir inclusive a caminhada para ajudar na construção de resolução de conflitos. A casa pode ser uma potência, ela pode ser mesmo um lugar de adoração e testemunho, nos ensinar como é que a gente resolve conflitos fora dela, conflitos que nós vamos viver futuramente no ambiente de trabalho, em outros espaços. E aí a casa precisa ser esse lugar onde a gente aprende a receber esse afeto. A casa precisa ser esse lugar onde as relações de confiança, segurança, conforto, bem-estar proporcionam essa unidade familiar, trabalhar por isso. Aí aqui a gente não está falando de riqueza, mas coisa boa é a casa da gente, não importa como ela seja, não importa o que ela tenha, não importa a comida na mesa, não importa o tanto que se tem, o salário, onde ela seja, se é na periferia, se é lá no fim da favela, se é no centro urbano, sim, mas assim, coisa boa é a gente estar na nossa casa. Isso é perceber de que é esse ambiente onde há harmonia, onde há afeto, onde há proteção, onde eu conflito e aprendo a resolver conflito na minha família. É esse lugar de bem-estar, é esse lugar que eu quero voltar, é seguro estar na minha casa. Tem uma fala interessante do Papa Francisco, onde ele afirma que a família tem de ser um centro de amor. Tem de ser um centro de amor. Se qualquer um de nós, dessa casa, que se propõe a ser um lugar de adoração e testemunho, pode viver uma experiência conflituosa onde se é negada a fala lá fora, onde ela é afetada por um conflito onde não se resolve, não se soluciona o conflito, onde ela é discriminada, onde ela sofre violência. Eu não sei você, mas coisa boa é voltar para casa, né? E a gente saber, a gente já fica assim, todo doido para voltar para casa, depois de passar um dia duro, um dia difícil, um dia de complicações, e a gente saber assim, porque lá nesse lugar, que é o meu centro de amor, eu vou ser acolhido, acolhida, eu vou ser amado, amada, eu vou ser compreendido, eu vou ser confrontada. Ele diz, então, que a casa é um centro de amor onde reina a lei do respeito e da comunhão. Ele continua dizendo, capaz de resistir aos ataques da manipulação, da dominação dos centros de poder e mundanos. É muito interessante, sim. Isso é para a gente se aperceber, vou repetir essa fala do Papa Francisco. Ele afirma que a família é um centro de amor, onde reina a lei do respeito e da comunhão, e que é capaz de resistir aos ataques da manipulação, da dominação dos centros de poder e mundanos. Isso é para a gente entender a extensão, a profundidade, o tamanho, a importância da casa da gente, da família da gente. Como que a gente pode ensinar os nossos filhos, ou a gente mesmo aprender nas relações,
a não ceder à manipulação da imprensa, do que se diz a respeito de uma coisa ou de outra, a manipulação religiosa, dos mal intencionados, de homens e mulheres, de qualquer pessoa, né? A não ceder à dominação dos centros de poder. Há muitos centros de poder, há muita gente com muito poder tentando influenciar a nossa mentalidade, da nossa esposa, do marido, dos filhos, da nossa casa. E olhar para mundano não como alguma coisa que é do mundo, mas como mundano, como aquilo que desdenha daquilo que é mundano, promiscue aquilo que é humano, desumaniza, mundaniza a ponto de tirar a humanidade, né? Essas pessoas andam por aí. Aí, a família é o refúgio de muitos membros. A família é o refúgio de muitos de nós. Na casa da gente, na casa familiar, a gente se integra natural e harmonicamente em um grupo humano. A gente supera essa falsa oposição entre indivíduo e sociedade. É na casa da gente que a gente aprende isso. Quantos foram as confrontações de Jesus com sua mãe, com seu pai? Porque é nessa convivência que essas coisas podem se resolver. É no seio dessa família, dessa casa, é dentro dessa casa, dentro desse espaço, desse lugar de convivência. Nesse lugar, ninguém é descartado. Ninguém é descartado. Cada um a sua maneira, cada um a seu jeito, cada um a sua forma, ninguém é descartado. Tanto o idoso como a criança são muito bem-vindos. Qualquer pessoa, com a sua forma de viver, com a sua maneira de ser, é muito bem chegado na família. Na casa da gente, nesses espaços, para que eles sejam espaços ou lugares que se tornem lugar de adoração e testemunho, é preciso implementar a cultura do encontro. Sabe, que a gente não caia nessa esparrela e eu gosto muito de televisão, a gente vê muita coisa junto aqui em casa, muitos filmes, muitas séries, enfim, muitas coisas que a gente gosta de ver junto, mas a gente gosta de estar fora da televisão para conversar, para ter conversas sérias. A gente gosta de tomar café junto, a gente gosta da tarde e manhã, a gente pode fazer isso ainda, a gente gosta de almoçar junto quando dá para todo mundo junto. A gente gosta de a gente promove essa cultura do encontro e do diálogo, sabe? Do diálogo aberto, da conversa, não se perder do outro e da outra. Não há a menor possibilidade de ser um espaço de testemunho, de adoração, se não há encontro, se não há diálogo, se não serve esse espaço para que o outro possa ali falar de si, conversar, discordar. É um lugar onde a gente tem abertura para solidariedade, onde as pessoas se ajudam. É, é um lugar onde a transcendência tem dentro dela o seu braço, é na família, é na casa, é nesse lugar que se propõe a ser um lugar de adoração e de testemunho. Então, um lugar onde a gente promove essa cultura do encontro, do diálogo, da abertura e para a solidariedade. Isso tudo se aprende. Aonde vai se aprender isso? Em que outro espaço vai se aprender isso? Ou vai se aprender isso na força lá fora, nas outras relações? Para mim, olhando para essa experiência de Jesus, o, a casa, o lugar onde nós moramos, é um lugar, uma escola de amor, uma escola de amor, uma escola de amor fiel e duradoura. Quantas coisas a gente carrega que a gente ouviu na família da gente, da boca do pai, da boca da mãe. Claro, muita gente tem experiência difícil, mas assim, tem de um avô, de uma avó, de um tio, de uma tia, de um padrinho, de uma madrinha, de um irmão, de uma irmã. Claro que a gente sabe também que às vezes é um espaço de machucadura, essa importância do diálogo de se resolver
as questões, essas relações que são fiéis, é, que se sustentam, onde a gente aprende sobre a relação no casamento, sobre paternidade, sobre filiação, sobre irmandade, onde a gente aprende a viver as relações mais diversas e mais diferentes. É nesse espaço, é nesse lugar, nesse lugar. É nesse lugar que a gente tece essas relações e ajuda a construir uma sociedade mais justa, né? Mais humana. Deveria ser assim, teria de ser esse lugar, tem mesmo de ser esse lugar de adoração e testemunho, precisa ser esse lugar, onde essas coisas acontecem, sabe? Onde esses movimentos tão poderosos, tão potentes se manifestam, acontecem, se tecem ali por dentro, e aí extrapola essa fronteira da casa quando a gente também sai para construir a nossa família, ou sai para as relações, sai para fazer com que a santidade se cumpra, porque santidade, se não se tornar, como diz Leonardo Boff, santidade social, não faz sentido nenhum. A gente aprende, e santidade é isso, no cuidado, do respeito, do diálogo, lidar com um conflito. Aí a gente sai para fora desse espaço e vai viver essa santidade fora da nossa casa. Aí, esse centro de adoração e testemunho faz sentido lá fora. Quando você respeita o horário de trabalho, quando você respeita as pessoas, quando você respeita a diferença, quando você respeita a orientação sexual do outro, quando você respeita a cor da pele do outro, a ancestralidade do outro, de onde o outro vem, a cultura, a instrução do outro, da outra. A casa é esse lugar, é esse lugar, é esse espaço. Para mim, o amor da família é a resposta contra esse mundo perverso que a gente vive. Esse mundo, sabe, esse mundo egoísta, de gente que só quer para si, em nome da ganância de querer para si, destrói o outro. Tem gente com fome porque tem gente querendo demais. Tem gente com fome porque tem gente que não aprendeu isso, ou aprendeu isso de uma maneira diferente, né? Tem uma família aí tentando ensinar para a gente uma outra coisa que não seja essa, né? Que não seja essa, que não seja essa nossa maneira, que não Júlio, seja esse. Oi. você me ouve? Desculpe interromper. Sua voz sumiu aqui, acho que a internet deu outra oscilada e aí eu não estou te ouvindo mais. Vê se está indo agora. Hum, não estou ouvindo ainda. Não sei se é aqui só comigo. Pede o pessoal para falar aí, porque aqui para mim eu estou te ouvindo normal. Vou até tentar colocar o fone aqui para ver se. Porque a internet Eu tô, realmente. eu tô te ouvindo normal. Tá ouvindo bem? Fala aí. Tá ouvindo? Ó, não estou ouvindo, não. Porque eu tô te ouvindo normal. O Júlio, Deixa eu fazer uma coisa porque aqui, aqui para peraí. mim parou. E aí, como é que tá? Tá indo agora? Estão conseguindo ouvir a voz dele? Ah, tá bom. Então segue, porque deve ser só comigo aqui. Para mim aqui Tá parou. Eu ouvindo? vou achar um outro jeito de ouvir. Posso continuar? Como é que eu faço? Estão dando para ouvir o pessoal? Sigo aqui? Então deixa eu seguir aqui, já que o pessoal está ouvindo. Então a ideia é que a família seja esse espaço esse, esse, esse centro de amor que faz oposição ao que a gente vê no mundo egoísta e materialista. Porque a ideia é não ver o que está acontecendo no país hoje, né, em muitas famílias, né, onde se reduziu o ser humano, o ser humano se tornou um ser utilitarista, né, que só trabalha pelos seus desejos mais profundos, suas vontades, não pensa no outro, na outra, no próximo, na próxima, na pessoa, naquele que mais precisa, que também tem necessidade, né? Isso é difícil. E aí, a família sendo esse centro de amor, ela nos aproxima do eterno, nos aproxima de Deus, nos aproxima da relação com Ele, a relação do encontro com Ele.
A família tem de ser esse espaço, né, de, na formação do ser humano, na formação do ser humano, né? A importância que se tem na família, e você vai percebendo mesmo na relação de Jesus com sua família, mesmo quando tinha momento assim, onde a coisa ficava imbricada, onde ele afirmava, e aí é importante, porque com certeza aprendeu isso lá, né? Ele afirmava a sua identidade, né? E assim, e é interessante a gente fazer esse paralelo. A família precisa ser esse lugar, porque o que nos aguarda à frente são grandes desafios, olhando para Jesus. A missão que lhe aguardava era por demais dura. Viver é difícil. Relacionar-se é difícil. Se vai construir família, é difícil, não é fácil viver em família. Tem de se viver assim, como a gente está falando aqui, né? Abrir espaço para isso. Conviver não é fácil. Estar em ambiente de trabalho também não é muito fácil. Estar com pessoas não é muito fácil. Viver uma experiência política não é muito fácil. Estar com pessoas que pensam religiosamente diferente, politicamente diferente, também não é fácil. Se você tem uma missão, então, na vida, uma vocação, uma profissão, você vai estar em espaços onde vai ser difícil. Por isso, a importância de que dentro da família, que tem de ser esse lugar de adoração e testemunho, se prepare a gente para esse destino, porque esse é o nosso destino. Nós temos uma jornada pela frente, por isso a importância de se colocar um megafone na mão e falar bem alto para que algum de nós ouça no coração. Você é meu filho, minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Isso tem que ser repetido, porque a missão que nos aguarda, que é viver a vida para fora das paredes da casa, vai exigir muito de nós. Então, assim, precisa se preparar para esse destino final, que é essa convivência, essa existência fora desse espaço caloroso e amoroso, que é o nosso refúgio, que a gente volta depois de transitar por tantos lugares, por tantos encontros, viver tantas experiências. Preparar para a realização pessoal. Por isso, é extremamente importante, eu sou grato a Deus pelo que vocês estão fazendo, de pensar sobre a casa como esse lugar de adoração e testemunho. Porque se a casa não se tornar esse lugar aonde se é um centro de amor, onde se aprende essas verdades estabelecidas aqui, nesse lugar, ou a gente se torna isso, ou a gente vai mutilar, vai cercear esse ser que convive na nossa família e vai impedi-lo de atingir todo o seu potencial para qual ele foi chamado por Deus para exercer na vida. Eu vou repetir. Ou a gente ajuda essa pessoa a construir a sua caminhada e a sua jornada nesse lugar, crescer em sabedoria e em graça, sabe? Fomentar nessa pessoa o desejo do crescimento como ser humano, como pessoa, culturalmente, entendimento, aprender a ter paciência de explicar as coisas para que a pessoa entenda, para que ela busque sabedoria. Não tem nada a ver com leitura, com pilha de livro, mas sabedoria para discernir a vida. Como é que se responde à vida? Ser mais assertivo nas decisões que se toma. De nós vão se exigir grandes escolhas, grandes tomadas de decisão que podem comprometer a nossa vida. E aí, dependendo da função ou ocupação que você tiver na vida, lá no seu destino final, na sua jornada, você vai pôr em risco ou vai comprometer a vida de um monte de gente. Então, assim, a casa não pode ser esse lugar onde se mutila, se cerceia, se impede de atingir a pessoa atingir o seu potencial. E aí, eu vou fazer uma afirmação, mas faço uma afirmação respeitando as mais diversas, as mais diversas formas de construção familiar que a gente tem hoje, né? Para poder eu encerrar minha palavra aqui. Quando uma sociedade começa a desvalorizar a família, ela sofre perdas irreparáveis. Irreparáveis. E se, é, se continuar desvalorizando a família por muito tempo, a sociedade vai acabar no esquecimento, né? Como já aconteceu muitas vezes no passado. E aí a gente não está falando aqui de alguma coisa que já há muito não existia, que também não existe na Bíblia,
né? A tão fomentada família tradicional, né? Eu me lembro de uma moça que falou para mim, que é da minha igreja: eu sou viúva, então não sou família? Então não tenho família? Eu crio meus 2 filhos? Ela acabou de casou uma filha anos atrás, casou um filho agora há pouco tempo e tem um neto. Mas eu não sou família? É, querida, você é família. Então, respeitando isso, ou a gente valoriza isso, ou a gente vai ver a destruição da sociedade, ou a gente também respeita e reconhece as construções familiares existentes que sempre existiram, ou a gente vai ver a sociedade se afundando, como a gente tem visto acontecendo isso. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Que a gente transite, como a gente vê no texto bíblico, dentro desse ambiente religioso, de cumprir, lá no caso deles, a lei, a nossa, de cumprir a nossa caminhada na comunidade de fé, na fé, mas também que a gente volte para casa, sabe? Mais do que na igreja, a nossa vida é dentro da casa da gente. De lá a gente saca alguns aprendizados, algumas verdades, algumas confrontações, a convivência, mas a nossa maior igreja é a nossa casa, é a nossa família, é esse lugar. É ali que tudo acontece, ou não. É ali que ou a gente se torna um lugar de adoração e testemunho, ou não se torna. Ou se torna um lugar de desgraça e tragédia. Por isso que é importante que a gente, no seio da nossa casa, dentro dela, né, a gente não viva uma farsa, mas a gente viva a verdade. Transforme esse lugar num centro de amor, num espaço de encontro, de diálogo, de abertura. Não, nada de cerceio, de mutilação, para que aquele e aquela que passam por dentro da nossa casa construam a sua jornada e sejam uma bênção por onde andarem, tá bom? Deus abençoe, tá bom? Um beijo para vocês. Cadê você, Israel? Alguém chama o mestre aí. Está aguardando o pastor Israel voltar. Acho que ele deve estar com algum problema na internet, ele não estava conseguindo também ouvir direito, mas ele já deve estar voltando já, com certeza. Vamos aqui fazer a oração final, então? Está conseguindo voltar, Israel? Ah, você conseguiu voltar. Júlio, eu estou tentando entrar aqui, tá, Você já voltou. é, parece que agora entrou, mas continua estranho, eu não estou ouvindo nada. Eu vou fazer a oração final, então, tá bom? Vou fazer a oração Ok, final. amém. Deus de Eu graça, obrigado. tive que te ouvir de outro celular, mas eu ouvi a mensagem, ouvi o sermão, porque o meu celular aqui mesmo, ele ficou com esse conflito aqui com a internet, Você tá me mas foi ouvindo agora? bênção, consegui acompanhar aqui. Fui correndo aqui para o celular para conseguir te acompanhar, porque não podia perder, não. Não podia perder a bênção. Tá Eu estou bom, te meu ouvindo amigo. com atraso porque eu te escuto por outro celular que está rodando o YouTube, entende? Sim, Então você me ouve mais rápido do que eu te escuto, entendi, certo? entendi, entendi.
Ok. Ó, Louvado gratidão, seja Deus. ó, gratidão pelo carinho, pelo Vou convite. orar encerrando. Júlio, mais uma vez, obrigado. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia abraçarmos o desafio de sermos, Senhor, família, de as nossas casas serem de fato este lugar de crescimento uns dos outros, lugar de fortalecimento, Senhor, na espiritualidade, lugar de crescimento pessoal, lugar de maturidade, lugar de aperfeiçoamento uns dos outros. Senhor, em nome de Jesus, que de fato as nossas casas sejam, Senhor, um lugar de proteção, um lugar, Senhor Deus, de abrigo para combatermos juntos, ó Deus, as forças destrutivas e opressoras desse mundo. Que as nossas casas, Senhor, sejam um lugar de afirmação dos indivíduos, que os nossos lares sejam marcados pelo amor, pela aceitação, que os nossos lares sejam marcados por darmos as mãos uns aos outros, por sermos amigos, por vivermos em amor e em amor superarmos juntos os obstáculos de um mundo imerso, Senhor, na impiedade e na maldade. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que esta profunda mensagem que o Senhor ministrou ao coração do teu servo e por meio dele ministrou aos nossos corações, que esta profunda mensagem, Senhor Deus, de fato esteja enraizada em nós e gere frutos, Senhor, frutos em nossas casas, que as nossas famílias, Senhor, sejam expressão de Ti, expressão do Teu amor, testemunho vivo de Jesus de Nazaré. Ensina-nos, Senhor, a sermos discípulos em nossos lares. Amém, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a vivermos Jesus em nossos relacionamentos. Ensina-nos, Senhor, a sermos uma bênção em nossas casas. E a partir das nossas casas, sermos bênçãos para outras casas, para outras dimensões da sociedade. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus. Estas coisas, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Rogamos também pela vida do pastor Júlio, que o Senhor continue, ó Deus, a iluminar o teu filho. Que a tua bênção e a tua graça permaneçam sobre ele, ajudando, Senhor, o teu filho a sempre ser fiel ao evangelho, ajudando o teu filho, Senhor, a caminhar contigo, abençoando o ministério do teu servo, ó Deus, ajudando, Senhor, o teu filho a cada dia mais seguir Jesus de Nazaré. Abençoa ele, abençoa a comunidade batista em São Gonçalo. Seja, Senhor, com todos nós. Seja, Senhor, também com toda a programação que ainda haverá durante todo o mês de maio. Que o Senhor continue, ó Deus, a falar aos nossos corações. Estas coisas nós oramos em nome de Jesus e para a glória eterna de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Obrigado, Paz, meu meus amigo. irmãos e irmãs. Que o amor de Deus, a graça bendita de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito permaneçam sobre todos nós e sobre toda a face da terra agora e para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Aos irmãos e irmãs da Igreja Batista Adonai, quero deixar apenas alguns avisos. Nós abriremos a igreja na sexta-feira, certo? Das 18 às 19 horas, para novamente recebermos os alimentos da sexta. Então, os irmãos e irmãs também que queiram ir ao templo, entregar dízimos, ofertas. Bom, a igreja estará aberta sexta-feira, das 18 às 19, certo? Porque nós entregaremos as nossas cestas no sábado. Então, estamos nos organizando para a entrega das cestas no sábado, e algumas pessoas me sinalizaram que não puderam entregar no primeiro dia em que nós abrimos a igreja. Então, abriremos novamente sexta-feira. Estamos colocando das 18 às 19 para alcançar aqueles que estão retornando do seu trabalho. Então, por favor, já se organize nesse sentido de, caso você tenha algum imprevisto, você já deixe alguém da sua casa avisado para ir lá no templo com segurança, vá com máscara. Relembro aos irmãos que nas nossas arrecadações seguimos os protocolos de segurança. Então, mesmo que você reencontre alguém que você ama muito, nesse momento nós
vamos evitar aglomerações, vamos manter o distanciamento, certo? Então, eu sei que a saudade é grande, eu pessoalmente estou com vontade de abraçar todo mundo, mas ainda não é o tempo. Haverá esse dia, nesse momento nós precisamos ser estratégicos em preservação de vidas. Né? O mais importante é atravessarmos esse tempo para que, quando chegar o momento em que todos estiverem vacinados e pudermos abraçar uns aos outros, possamos estar lá, com vida, abraçando uns aos outros. Né? Então, cada coisa no seu tempo, esse tempo de agora é o tempo da preservação, tá bom? Então, na sexta-feira é isso. E quero também anunciar aos irmãos. Durante todo o mês de maio, permaneceremos com uma programação especial para o mês da família, e especialmente no mês de maio, eu vou reforçar isso no grupo do WhatsApp da igreja, aos domingos, pela manhã, eu quero ter um encontro com os irmãos, certo? Então, às quarta-feiras e domingo, às 17 horas, teremos pregadores convidados, mas no domingo pela manhã eu quero ter um encontro, então um encontro comigo, com o pastor, certo? Então, nesse encontro será no Google Meet, eu vou reforçar isso no grupo de WhatsApp da igreja, tá bom? Então, você que é membro da igreja, nós teremos esse encontro, que é um encontro mais íntimo, né? Um encontro mais acolhedor, para nós ouvirmos uns aos outros, termos um momento de oração, tá? E ter um momento comigo, com um encontro com o pastor, tá bom? Então, abrace isso, se empolgue, crie coragem, vamos enfrentar aí esse mês de maio juntos, com muita alegria e celebração, temos motivos de júbilo, tá bom? Então, eu quero encorajar os irmãos nesse sentido. Bom, dito essas coisas, vamos caminhar em paz. Deus abençoe. Estamos caminhando para o fim da transmissão. É isso, um abraço, um forte abraço. Deus abençoe a todos e todas. Bye, bye.